Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. E a gente vai vamos começar com uma boa notícia, né, Mohamed? A melhor boa notícia é arrumar a câmera. Arrumar a câmera? Arrumar a câmera. Agora eu não preciso mais ficar confuso entre a 2 e a 3. Então tá tudo claro. Agora está mais claro. Agora, Santos tem, nesse ano de 2022, a menor taxa de mortalidade infantil da história. Ela vem sendo acompanhada desde 1990, são 32 anos. E essa notícia é interessante porque a mortalidade infantil, primeiro, você reduz a mortalidade infantil com trabalho, acompanhando o neonatal, acompanhando a criança depois que nasce, no primeiro ano, principalmente quando é mais frágil. E é um dos principais indicadores da saúde de qualquer lugar, né, Mohamed? Boa tarde, Paulo. Na verdade, eu já disse isso aqui várias vezes. Isso não é demérito e eu não estou diminuindo a importância do trabalho da administração municipal. Mas desde o governo Thelma de Souza, na verdade, desde o governo Oswaldo Justo, Santos começou um processo de modelo na medicina pública. Por que eu estou dizendo isso? Vamos acompanhar a história. Muita gente diz que o conceito de policlínica foi criado pela Thelma. Não foi. Ele foi multiplicado pela Thelma e a gente sabe da relevância e da importância do trabalho do Davi Capistrano. Mas ele começa com Oswaldo Justo. A primeira policlínica de Santos, na verdade, nasce no governo Oswaldo Justo, não nasceu no governo Thelma. A Thelma ampliou o trabalho. Foi trazida por um comentarista daqui, que é o Arnaldo Haddad. Né? Exatamente. A primeira policlínica vem do governo Justo. A partir deste momento, Santos passou a ter, num crescendo, e aí houve uma decisão muito inteligente do Beto Mansur. Assim que o Beto Mansur assumiu a prefeitura de Santos, aquela entourage que o cercava começou a querer, porque lógico, vão ocupando os espaços da administração, isso acontece em qualquer novo governo. Mas foi muito curioso que o Beto, inclusive o secretário acabou não conseguindo emplacar os nomes e pediu demissão, foi o Odílio. Pressionaram o Beto a trocar o pessoal da saúde, que era aquele pessoal que vinha com o trabalho dos governos Thelma e Capistrano, e que causou uma revolução. Para que você tenha uma ideia, o trabalho preventivo da Prefeitura de Santos, da Thelma, foi premiado lá fora, foi premiado na ONU. A Thelma saiu com um reconhecimento de um investimento na saúde que lhe garantiu esse status de mito que a Thelma tem, principalmente na Zona Noroeste, que era um pessoal abandonado até então. O Beto toma uma decisão inteligentíssima naquele momento. Ele faz uma pergunta, isso me foi narrado pelos interlocutores, pelos que estavam na reunião, falou assim, está funcionando? Os caras estão trabalhando? Então não mexe lá. Vamos mexer em tudo, mas lá não mexe, porque lá está funcionando. E ele teve a visão de saber que ele não devia mexer justamente no ponto de excelência que existia. Custou caro para ele no início, porque a entourage não aceitava esse tipo de coisa, né? Mas o Beto tem aquela coisa de quem manda aqui sou eu, e ele mandou deixar, e os caras ficaram. Então, e foi uma coisa muito curiosa, né? Porque a maioria deles era considerada de esquerda, trabalhando no governo do Beto, e funcionou. Não houve sabotagem ao governo, que era o argumento vendido pelos que cercavam o Beto, né? Aqueles pelos pubianos que todo político tem. Isso não aconteceu. Isso foi uma lição. E aí vem o Papa, o sucessor que o Beto conseguiu eleger, fica mais 8 anos e não mexe nessa equipe. Então essa equipe está aí há 24 anos. Você tem praticamente a mesma, foram até o final do governo Papa 24 anos. Não sei, isso é informação eu não tenho, talvez até porque muitos se aposentaram, mas não sei se no governo do Paulo Alexandre e do Rogério houve muita mexida. O que parece é que não, mudou uma mentalidade. Nós tivemos a vinda das OSs,
a abertura das UPAs, a transformação dos prontos-socorros numa outra forma de atividade, numa outra forma de contratação. E como eu disse aqui, OS nenhuma presta, nenhuma. Não existe OS que preste, todas as OS fazem rolo, toda OS é corrupta, toda OS dá dinheiro para político, toda OS superfatura, toda OS coloca menos médicos do que está no contrato, não tem exceção. OS foi criada no Brasil para sacanagem. Ela teoricamente poderia dar certo, mas infelizmente nós desvirtuamos tudo. Então não existe OS que preste. Isso é uma coisa bem clara. Muitas vezes o governo tem ciência disso e outras coisas e não faz nada. Algumas vezes participa do butim e algumas vezes o prefeito é tão cego que não consegue enxergar esse tipo de coisa, né? A gente, por exemplo, já falou aqui, Cubatão a gente não sabe qual é a posição, né? Ela me parece muito estranha aquela posição lá em Cubatão. Mas Santos tem uma coisa também que começa aí sim no governo do Beto, na verdade no governo do Davi, mas também da mesma forma que como no JUS foi tímida a questão da policlínica e foi ampliada, começa no governo do Davi, mas é ampliado no governo do Beto, que é o tratamento preventivo. Houve um deslocamento de competência desses serviços sociais para a Secretaria de Saúde, que são os núcleos de atendimento psicossocial, que tem psicólogo, fono. Santos tem isso. É uma das poucas cidades que tem. Eu chamo de rede de proteção social. Então, o prefeito de Santos, historicamente, desde o governo Justo, o que ele faz hoje? Um governo atual. Basta não atrapalhar. Não atrapalhando, a coisa funciona. E aí, a queda da mortalidade, embora o Paulo Alexandre, durante todo o governo dele, depois, ele tinha mania, ele copiava o jargão do Lula, né? Quem ouve o Paulo Alexandre falando, pensa que Santos foi fundada por ele, não por Brás Cubas. Não, na verdade, fundada pelo pai dele, ficou esquecida e depois com ele se tornou cidade, passou de vila a cidade. Porque parece que tudo começou com ele, na verdade, nada começou com ele. As coisas começaram nos governos anteriores e puderam ser melhoradas, tá? É diferente. Então, essa redução da mortalidade, Paulo, é consequência de um trabalho que a gente tem que fazer justiça. Vem lá de trás, vem do governo Oswaldo Justo, quando começa uma mudança, aí vem a revolução dos dois governos do PT, da Thelma e do Davi, e a manutenção desta política pelos governos Beto Mansur e Papa. E a gente está vendo que deu resultado. Deu resultado e Santos realmente tem como eu falo, um sistema hospitalar, um sistema de atendimento que não é perfeito, porque o SUS não é perfeito, mas o SUS é um modelo para o mundo todo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema universal de saúde sem vínculo. Nos Estados Unidos, o sistema de proteção social está ligado ao emprego. Para quem não sabe, americano não gosta de benefício, essa coisa de penduricalho no salário, ele gosta de ganhar bem. Só que existe uma coisa lá, que é o benefício que todo mundo busca, porque se você não estiver trabalhando, você não tem, que é plano de saúde, porque a saúde nos Estados Unidos é muito cara. No Brasil, nós temos praticamente um plano de saúde público que não é perfeito, mas existe. Existe e é universal. A gente tem que reconhecer isso. É, na minha opinião, praticamente impossível que o SUS seja perfeito. A Unimed não é perfeita. A Amil sacaneou todo mundo. A Prevent Senior queria dar cloroquina para o pessoal durante a pandemia. Não existe plano de saúde perfeito, não existe sistema de saúde perfeito. Mas a gente tem um sistema de saúde de causar inveja no mundo todo. E essa notícia confirma aquilo de que na nossa cidade, em Santos, existe uma situação privilegiada. É triste notar, Paulo, que as outras cidades do entorno de Santos não agiram assim. A gente viu Cubatão com essa gestão escandalosa do antigo Hospital Modelo, mas uma cidade que joga idosos na mão de bandidos, né, vai fazer o quê? Imagina o que faz no hospital, né? São Vicente, aquela situação dramática do São José, que vive do estacionamento.
Como é que pode, né? Um hospital que vive de estacionamento. E um hospital que poderia ser modelo. Guarujá também. Né? O Guarujá com o Santo Amaro, historicamente, o Santo Amaro ligado a uma faculdade de enfermagem que era de excelência, né? Lembra? Dom Domênico. O Guarujá poderia também ter... o problema na saúde é que saúde dá muito dinheiro e corrupto adora saúde. Vide o que aconteceu no Guarujá, né? O que está acontecendo no Guarujá. Saúde dá muito dinheiro. E a saúde começou a chamar muita atenção de bandidos, porque antes era só corrupto. Agora ela está chamando a atenção de bandidos. Por quê? Porque se lava muito dinheiro na saúde. Descobriram que é melhor que posto de gasolina. Porque para lavar dinheiro antes o negócio era boteco e posto de gasolina. Agora não. Descobriram que hospital é uma forma excepcional de se lavar dinheiro. E aí a coisa começa a pegar. Então é muito triste porque, querendo ou não, isto sobrecarrega o sistema médico hospitalar de Santos. E a gente sabe disso, Paulo. Na pandemia isso ficou claro. Até São Bernardo utilizou as vagas de Santos. Isso sobrecarrega o sistema. E, lógico, quem paga o ônus é a população de Santos e o governo de Santos que tem que responder por isso. Mas, na verdade, aqui nós pagamos a conta do nosso entorno, que, infelizmente, consegue ter executivos e legislativos municipais muito piores que o nosso. Agora, essa marca de Santos, 7,4 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, que é a melhor marca da história de Santos, né? Ela se deve claramente à eliminação de uma mancha que existia na área dos cortiços, principalmente, né? Ali a mortalidade infantil era 14, 15, era o dobro do que no resto da cidade. Isso aí foi eliminado com a maternidade do Hospital dos Estivadores, inaugurado em 2017, que tem uma maternidade modelo, né? Exatamente. E Santos deu um exemplo em relação a isso. Eu acho que começaram-se alguns erros de jogar dinheiro fora, principalmente na questão do Hospital dos Estivadores, daquele luso brasileiro que fica ali na Barão de Paranapiacaba. Eu acho que Santos jogou muito dinheiro fora em relação a isso, mas é normal de político, né? Senão como é que a gente vai poder ficar rico para depois dizer que ganhou dinheiro advogando, né? A gente tem que roubar e depois diz que... Porque a advocacia agora virou outra, não é só hospital não, dá para lavar dinheiro advogando. Todo mundo ganha dinheiro advogando. Vocês já repararam isso? A faculdade de Direito virou a preferida dos políticos, porque qualquer coisa o cara diz que ganha dinheiro advogando. Até o Flávio Bolsonaro entrou nessa. Nunca teve um processo na vida dele. Mas ele disse que, na verdade, foi advogando que ele comprou a casa. É que nem um ex-prefeito de Santos também, que disse que ficou rico advogando. Também não tem processo nenhum. Quando puniram ele na OAB, o governador do estado telefonou para o presidente da OAB da sessão estadual, dizendo que absurdo era aquele. Quer dizer, o cara que foi correto aplicando uma punição, dizendo que ele não provou que advogava, é que ainda tomou um esculacho do presidente da sessão estadual da ordem, que é um safado mesmo, então isso não inovou em nada e não trouxe novidade nenhuma. Mas agora virou moda isso, né? O corrupto diz que ganha dinheiro advogando, e coitado de quem trabalha advogando, que tem que ouvir esse tipo de coisa. Agora, essa semana, Mohamed, o Pelé tirou as manguinhas de fora. Com 81 anos, ele mandou uma carta para o Putin, que ele conheceu pessoalmente em 97, pedindo o fim da guerra da Ucrânia. Pode ser que seja só aquela gotinha de água que o beija-flor joga no incêndio, né? Mas ele também postou uma foto com a Rainha Elizabeth, uma foto bonita dele na saída de um jogo com a Rainha Elizabeth e o Príncipe Filipe, e cumprimentou a Rainha Elizabeth pelo bodas de platina, né? 70 anos de reinado. Na verdade, tem muita gente que fala assim, grande coisa, né? Ninguém vai querer saber. Olha, as pessoas não sabem o que é Pelé lá fora. Porque como no Brasil a gente não tem memória, a gente não cultua nossos ídolos e muitas vezes destrói nossos ídolos, a gente pensa que a grande personalidade do Brasil lá fora é a Anitta. Não, não é a Anitta. O grande nome do Brasil lá fora é Pelé. Então, mesmo que a carta não vá fazer diferença nenhuma, e não vai, a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito, porque pelo menos vão ler a carta dele, porque afinal de contas o Pelé é o brasileiro mais conhecido e mais reverenciado do planeta.
O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira o Roberto Mohamed comenta, analisa as notícias com você. E uma dessas notícias é um pedido de desculpas público da deputada federal Tabata Amaral, que já participou aqui do Opinião com a gente, não é, Mohamed? Ela admite que errou numa votação, se confundiu, né? Paulo, veja bem, eu gosto muito do trabalho da Tabata, isso acontece. E ela, inclusive, explicou, as pessoas não sabem como é que vota lá, então vamos explicar para poder entender como é que pode um deputado errar. Você lá não vota simplesmente num processo, num projeto de lei. Não é assim, sou contra ou sou a favor. Você tem um projeto de lei que passou pelas comissões e recebeu emendas. Ou essas emendas entram no texto, e aí o texto vai para votação modificado, ou se faz em forma de destaque. O que é o destaque? Para evitar confusão, porque digamos que mudar o texto original gerou uma confusão na comissão, empatou, não querem colocar, então se faz o seguinte, deixa separado e deixa o plenário decidir. Como que o plenário decide isso? O plenário não pode mudar o texto, quem muda são as comissões. O projeto de lei vai à votação e aí você vai votando os destaques. Da forma como você vota os destaques, que são votados em separados, ou seja, tudo aquilo que queriam fazer de emenda na lei, você pode mudar completamente a lei. Só que você joga para o plenário esta responsabilidade, em vez das comissões assumirem. O que aconteceu foi que a Tabata, pensando num destaque, votou o próprio projeto de lei. Ela votou contra um projeto que, na verdade, ela era a favor e que eu sou contra. Eu acho um absurdo no Brasil que a penhora, o brasileiro tem que entender uma coisa. O respeito aos contratos, e a gente tem que fazer uma observação aí de peso e medida. O respeito aos contratos no Brasil tinha que ser absoluto. A questão é, que tipo de contrato? Por exemplo, eu já dei exemplos aqui na TV de bancos, por exemplo, como o Bradesco e o Santander. São bancos desonestos, dirigidos por estelionatários, que não são banqueiros, eles são estelionatários. São bandidos mesmo. É uma quadrilha e que comete crimes continuamente. E eu não sei por que o Ministério Público é omisso, tanto os Ministérios Públicos estaduais quanto o Ministério Público Federal e principalmente o Banco Central. Só que o Banco Central a gente entende, ele trabalha para os bancos. Já no caso do Ministério Público Federal, eu não sei por que os procuradores da República não agem contra os bancos. Eu já disse aqui várias vezes, o Bradesco ele é desonesto, ele furta dinheiro da sua conta, ele se apropria indevidamente em consórcios, em produtos que ele vende. O Santander é um banco que engana os clientes, engana, literalmente, ele liga para você dizendo que conseguiu uma taxa mais baixa para fazer um financiamento que tem que incluir valores que você não deve para o banco e que você não ia pagar juros. O Santander é o banco mais desonesto, talvez um dos mais honestos do mundo. Uma pessoa decente não deveria sequer ter negócios com o Santander. Inclusive é a fama dele na Espanha. Não pensem que é o Santander brasileiro. O Santander brasileiro é altamente lucrativo, porque aqui ele faz e é impune. Mas na Espanha, a fama do Santander é horrorosa. Houve protestos na Holanda quando o Santander comprou o Anrobank, o ABN Anrobank, que no Brasil tinha sido comprado pelo Real, e quando o Santander comprou o Real, passou a ser incorporado a ele. Houve protestos na Holanda, porque ninguém queria o Santander, porque a fama do Santander é essa, é um banco de bandidos. Os donos do Santander são bandidos, são criminosos. Mas quando se tenta explicar por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, é a mesma coisa que por que o Windows é tão caro. Porque está embutido no preço do Windows a pirataria. Se a pirataria não existisse, o Windows custaria R$100. Só que você embute, como o volume de pirataria é tão grande, ele está no preço do Windows. Você sempre paga a conta. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta?
A taxa de juros no Brasil é alta não é só por causa da Selic. Tanto que a Selic baixou e a taxa de juros no Brasil continua escandalosa. O problema da taxa de juros é a inadimplência. Por que, por exemplo, o cheque especial tem uma taxa de 12 quando um CDC tem uma taxa de 4? Além da natureza diferente, porque eu amortizo principal e juros quando pago uma prestação de um CDC, que é um empréstimo que você paga por mês, no cheque especial a inadimplência é altíssima. Porque é um volume de dinheiro muito grande que tem que ser pago em 30 dias, ou pelo menos os juros amortizados. Então a taxa dele é alta porque ela inclui o grau de inadimplência dele, que é muito maior do que o do CDC. Não é só isso, lógico, mas o que faz com que essa taxa de inadimplência seja alta? É a demora na recuperação dos ativos. Por exemplo, quando eu faço um empréstimo num banco com garantia real, ou seja, imóvel ou apartamento, você vê que a taxa cai. Mesmo assim, os bancos usam mecanismos porque eles sabem que vai demorar para conseguir recuperar aquele imóvel, para conseguir aquilo. Então, em relação a essa mudança de lei, que tinha uns destaques ali muito estranhos, Paulo, ia inviabilizar, por exemplo, a locação, porque estava querendo tornar o bem de família imune até mesmo ao contrato de fiança. Porque no contrato de fiança não existe a garantia do bem de família. Você renuncia à garantia da lei expressamente, a lei permite, quando você é fiador de alguém. Mas no caso de uma dívida, eu sou contra. Você fez a dívida, você tem um imóvel só, paciência. E é preciso entender também que essa história de residência, a gente tem uma confusão muito grande no Brasil em relação a domicílio. Se entende que domicílio é onde você mora. Não. Domicílio pode ser onde você trabalha. A lei não fala, por exemplo, digamos que um casal tenha um imóvel, aluga este imóvel e mora de aluguel. Quantas pessoas você conhece, Paulo, que existe essa situação? Aí não pode alegar que é bem de família. A lei queria tratar de forma genérica essa questão do bem de família. E eu sou totalmente contra isso. Porque a partir do momento que eu não moro nele, e aí essa história da evocação do bem de família devia ser para onde você mora. Mas não. Se você não mora nele, se você aluga e mora de aluguel, você não pode dizer que você mora nele. Então, ele deixou de ter esse status. Com essa lei se perdura essa distorção, eu considero como uma aberração, se considerar que o bem de família, mesmo que eu não more nele, ele é impenhorável. O erro que a Tabata cometeu, não estou defendendo porque a deputada Rosana Vale esteve aqui e não sabia nem como é que ela tinha votado. O Paulo fez 3 perguntas para ela, de 3 projetos de lei, que o partido dela, então, o PSB, tinha votado de um jeito, ela votou de outro. E ela não sabia nem o que ela tinha votado. Ela disse aqui o contrário do que ela votou. Isso acontece no Congresso Nacional. Então, está desculpada a deputada, mas que bonito, né? Ver uma deputada que vai publicamente e diz, olha, eu errei. É tão bonito isso, né? Ao contrário de chegar aqui na bancada do programa e ficar olhando para o teto porque não sabe como votou, não tem justificativa para ter votado de uma forma absurda, né? Aí fica repetindo, meu partido é minha região. É mais bonito, né? É mais fácil. A Tabata Amaral, ela tem se comportado assim de uma maneira extremamente ética, né? E agora foi mais um exemplo de um comportamento que deveria ser a pauta normal, todos os comportamentos deveriam se pautar assim, né? Mas no Brasil, exato, infelizmente, principalmente entre políticos, é exceção. A Alemanha, Mohamed, tomou uma decisão, montou um esquema muito interessante para combater a inflação. O que custava para um estudante ou para um cidadão alemão, mais ou menos R$400 por mês, se deslocar com transporte público, passou a custar 46. Ele ganha um passe do governo e usa trens, metrô, ônibus, balsas, tudo por R$46 por mês, 9 euros. Isso é uma medida, é subsídio, claro, né? É uma medida de combate à inflação. Vocês vejam como é curioso como o mundo pós-pandemia começa a mudar. Subsídio, que é aquilo tudo que o governo coloca numa determinada atividade econômica para que ela seja mais barata. Um exemplo é a Prefeitura de São Paulo, que subsidia a passagem de ônibus há décadas. Atualmente Santos também faz isso, desde a pandemia, né? Todas estão fazendo praticamente. O subsídio era para o FMI,
até 5 anos atrás, palavrão. Um governo que trabalhasse com subsídios perdia a cotação que tinha junto aos organismos internacionais de confiabilidade, de transparência. O FMI vinha sempre criticando esse tipo de coisa. Hoje mudou completamente. Todas as economias do G7 estão subsidiando a economia. E pasmem, mesmo naquela época em que eles botavam o dedo na cara dos países emergentes, os Estados Unidos são um país que tem os maiores subsídios do mundo. Porque o subsídio serve justamente para que você equilibre a balança. Não é usando o BNDES para emprestar dinheiro para bandido, né, Lula? É usando os recursos públicos para que você faça com que os preços não disparem, para que você controle a inflação. E aí entra novamente, eu vejo a imprensa, aqueles jornalistas como é o apresentador do Jornal da Band, o Oneig, fazendo aquela palhaçada que ele faz nos programas da Bandeirantes, defendendo a não intervenção na Petrobras. Eu já disse aqui a grande sacanagem daquele acordo feito pelo Temer em relação à Petrobras. O acionista da Petrobras é um abençoado por Deus, porque ele tem uma lucratividade imensa, porque os custos da Petrobras não são todos em dólar. Eles não são todos atrelados. Como eu disse, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas ele não tem qualidade no petróleo. Ele só importa petróleo para fazer blend, por causa do tipo de petróleo brasileiro. E mais, por uma política equivocada que começa no governo Fernando Henrique Cardoso e que atravessa o governo Lula e Dilma, o Brasil foi aos poucos perdendo a sua capacidade de fabricar derivados. Por quê? É aquela maldita história. É mais barato comprar da China, é mais barato comprar já pronto. E aí nós estamos importando querosene de aviação, nós estamos importando nafta, nós estamos importando gasolina, aonde o Brasil tinha capacidade de refino total. Total. Então, quando um governo, e aí entra a minha grande crítica ao governo Bolsonaro, é isso que é preciso entender. E eu não estou nem discutindo o fato de ele ser um boçal. Estou discutindo o fato de que ele tem uma equipe econômica péssima e é por isso que eu digo que o Guedes é um incompetente. Se você age rapidamente, e aí a chance na pandemia foi de ouro, se imediatamente botasse toda a capacidade produtiva da Petrobras para funcionar, e nós recuperássemos a capacidade de produzir os derivados, o custo deles também seria nacionalizado. E nós não estaríamos tão escravos do mercado internacional. E a lucratividade da Petrobras, se ela se manter nos mesmos níveis da Shell, da Exxon, de outras grandes petrolíferas mundiais, nenhum tribunal de Nova York vai condenar a Petrobras por prejudicar os acionistas, porque a margem de lucro está dentro dos parâmetros. Ou seja, se reduz o preço dos combustíveis, gerando emprego, gerando imposto, e não deixa todo mundo feliz. O problema todo é que uma única empresa, a Petrobras, fez a inflação disparar. Por quê? Digamos que naquele momento em que os grãos dispararam de preço e nós tivemos o aumento do preço da ração, do fertilizante, seja lá do que for, digamos que eles tivessem subido como subiram, pela falta de, como eu disse, do governo intervir aumentando o IOF ou o imposto de exportação. Mas digamos que ele tivesse aumentado. Paulo, se você tivesse mantido o diesel, a gasolina e o álcool nos valores de 2020, nós não estaríamos com a inflação desse jeito. Porque o gatilho que disparou todos os preços, todos sem exceção, foi exatamente o dos combustíveis, porque eles entram na cadeia produtiva em 100%. Uma outra coisa que o governo podia ter feito, e eu disse aqui, era naquele momento da pandemia, ter investido na produção de matéria-prima de fertilizante. Não precisava prever a guerra. Bastava olhar para o mundo. E um país que é praticamente a fazenda do mundo, ele tem que ser autossuficiente em fertilizante.
a dizer, não, nós nunca... O que a Ultrafértil era? Destruíram a Ultrafértil. Destruíram a Ultrafértil, virou terminal de porto, como a Cosipa. Por uma política equivocada, movida por corrupção, tráfico de influência, interesses escusos, que não tem nada a ver com os interesses do Brasil. Se tivessem tomado a decisão, que era extremamente inteligente, de jogar todos os investimentos naquilo que o Brasil podia produzir e ser autossuficiente, nós hoje estávamos ganhando dinheiro com a crise, não perdendo dinheiro com a crise. Mas o Brasil está sempre correndo atrás. E o que é pior, né? O presidente fala bobagem porque ele tem uma equipe péssima. Não, a produção de matéria-prima dos fertilizantes está em áreas ambientais ou áreas indígenas. Mentira! Tem menos de 15% em áreas ambientais ou indígenas. O resto pode ser explorado, não é explorado porque não querem. Porque se fez uma escolha porque os preços da China eram menores. E o mundo todo está pagando por isso. Mas nós podíamos ter acordado na pandemia. E nós não acordamos na pandemia porque a gente tem um abobado como ministro da Economia que não sabia o que fazer. Disse publicamente que não sabia o que fazer. Porque ele é vendedor de diploma. A única coisa que o Guedes fez na vida dele foi vender diploma de MBA. Numa escolinha lenta. Então não dá, é aquelas coisas de que você fica se perguntando, mas por quê? O que esse cara fez para estar lá? Não, ele não só não fez nada para estar lá, como só fez bobagem. E tinha que ter saído de lá. O problema é que o Bolsonaro não tem muitas opções, né? Porque ele só conversa com idiotas. É o diabo da impregnação ideológica que cria coisas como a gente já trouxe aqui no programa do Weintraub, que não fala coisa com coisa. E um homem desse foi ministro da Educação. Então é preciso entender de uma vez por todas que esse país precisa de gente que pense o Brasil. Eu não estou nem falando dos grandes caras que pensaram o Brasil, como Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda. Eu estou falando de gente mediana, já está bom. Mas tem que pensar o país. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião 2.0, hoje quem comenta, analisa as notícias com você é o Roberto Mohamed. Mohamed, estava lembrando aqui a Alemanha de 2010, da Angela Merkel, quando houve aquela crise internacional que o Lula disse que era uma marolinha e foi um tsunami, né, aqui no Brasil depois. A Alemanha cortou inclusive o funcionalismo público, demitiu funcionários públicos, só não cortou 2 setores, educação e pesquisa. O Brasil precisa muito mais de educação do que a Alemanha. E o Brasil, a primeira coisa que a Dilma fez naquela época foi cortar 7 bilhões da educação. No Brasil, o problema também da educação, tem que falar, Paulo, não é só dinheiro. Né? Porque dinheiro tem, é mal usado. Por exemplo, é um absurdo que nas universidades públicas federais o pagamento de salário seja extremamente superior ao investimento em pesquisa. Isso é uma coisa absurda, só no Brasil que existe isso. É mais ou menos como o orçamento militar, que não é usado para equipamento, é só para pagar salário e benefício, né? Para comprar Viagra para general brocha. Então, é preciso entender que a gente precisa de uma mudança de mentalidade, inclusive na visão da questão do Estado. Para que se tenha uma ideia, talvez as pessoas não saibam, a indústria de queijo e a indústria de vinho na França é subsidiada pelo governo federal. O governo federal na França subsidia esses 2 setores. Por quê? Primeiro porque é um setor tradicional, é extremamente ligado à cultura do país e à história do país, né? Os queijos franceses e os vinhos franceses. Mas por que o governo opta por fazer esse subsídio? Porque eles não aguentariam a concorrência. E você vê como nós, às vezes, nos superamos, né? Para quem gosta de vinho, como eu tive uma surpresa enorme ao começar a tomar, experimentar os produtos da Valduga, da Casa Valduga. A Valduga ganha prêmios internacionais, Paulo, há 10 anos.
E não tem subsídio nenhum. Os espumantes são fantásticos. Não só, os vinhos da Casa Valduga estão no nível de qualquer vinho chileno de ponta. E mais, para quem não sabe, o brand da Valduga, que é um conhaque, está no mesmo nível dos grandes conhaques franceses. Napoleon. Olhem só o que a gente consegue fazer. Lá eles subsidiam. Aqui eles não subsidiam nada. E mesmo assim o empresário brasileiro, o criador brasileiro consegue produzir. Então é preciso às vezes que a gente comece a entender que quanto menos o Estado atrapalha, mais um país consegue se desenvolver. Essa história de subsídio que o Guedes diz que é coisa de discurso de esquerda, não é não. O subsídio em outros países, na Europa, por exemplo, é uma regra. Nos Estados Unidos, eu já disse, não há país no mundo que subsidie mais a produção industrial, e principalmente a agrícola, do que os Estados Unidos. A agricultura americana é toda subsidiada. No Brasil, palavrão. Agora, subsidiar a agricultura não é emprestar dinheiro para a JBS se tornar uma multinacional como fez o Lula, que na verdade foi corrupção mesmo, empresta dinheiro e volta um troquinho para a campanha. Né? Não é à toa que dando palestra ele chegou a 14 milhões na conta, ninguém sabe disso, né? Os 9 milhões que a Marisa ganhou vendendo Avon, né? Tudo gente honesta, eu gosto de petista, porque petista é assim, não, o Lula é inocente, sim, inocente. Agora, quando a gente vê que no Brasil se diz que modernidade é não subsidiar a atividade de produção, a gente vê o grande erro que tem. E principalmente esta mentalidade. E vejam bem, o Paulo colocou uma comparação que aconteceu em duas oportunidades recentes. No governo Bolsonaro, por causa da crise econômica da pandemia, e no governo Dilma. Os cortes na educação. Porque é muito fácil artista ser convidado para festa de casamento e depois ficar falando ele não, fora Bolsonaro, tá? Mas vamos falar a verdade. O governo Dilma cortou dinheiro da educação. Governo de esquerda. O governo Bolsonaro foi lá e cortou dinheiro da educação. Governo de direita. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Na hora de fazer as opções, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não adianta. Nós temos que parar com isso, porque só existe uma saída no Brasil. Uma, educação. E existem coisas até, quando eu falei aqui, não falta dinheiro necessariamente, Paulo, falta equilíbrio na questão da educação. Eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês vão entender, o Paulo bem conhece todas as pessoas envolvidas. Uma escola pública com um problema de rendimento dos alunos. Coincidentemente, talvez ligado à região da Latava, eu não vou dar nomes de nada. Vou dizer apenas qual foi a instituição que agiu nesse caso, que foi o Rotary. Existe uma instituição em Santos chamada Casa da Visão, e se fez uma atividade, um determinado Rotary escolheu pediu para trabalhar junto com a Casa da Visão e foram fazer exame em todas as crianças daquela escola. O que se descobriu? Que o rendimento da maior parte das crianças, Paulo, era baixo porque elas não enxergavam a lousa. Porque elas tinham miopia, tinham astigmatismo. Aí foram além. E muitas crianças que tinham problemas disciplinares tinham problemas auditivos. Então, olhem bem como se faz, como é jogar dinheiro fora. O investimento em educação não pode estar necessariamente pagar salário para professor, comprar lousa nova, reformar a escola, ar-condicionado. É importante tudo isso, mas é preciso dar uma atenção para o objetivo da educação, o aluno. Muitas vezes, o que se tem de aluno rebelde, com problemas de comportamento, é porque ele tem problema de visão, porque ele tem um problema auditivo, porque ele tem autismo leve. O autismo leve, ele não tem, ou moderado, como dizem os profissionais, ele muitas vezes é imperceptível. Os pais acham que é um problema de comportamento, que é coisa de rico. E se a criança for tratada,
Vocês notem aí, o Roberto está falando de saúde. Não, eu estou falando de uma Secretaria de Educação trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde e fazendo um trabalho preventivo. É difícil? Claro que não. Os caras trabalham na mesma administração. Por que eles não podem trabalhar em conjunto? Por que o meu orçamento é separado? As escolas particulares antigamente tinham médicos. Era um exame físico ridículo, mas por que essa mentalidade não é aumentada? E você não precisa ter um médico para não fazer nada na escola o dia inteiro. Você faz por escola. E junta uma equipe multidisciplinar. E entra no arrasa quarteirão. Vamos pegar todo mundo. Precisa de óculos, está aqui o óculos. Precisa de tratamento dentário, está aqui o dentista, já está encaminhado amanhã. Precisa de aparelho auditivo, está aqui. Precisa fazer um tratamento de autismo, e hoje tem aquele método APAS, já está garantido, já vamos fazer. Já entra em contato com quem tem, por que a prefeitura não cria isso? É um outro questionamento, por que a prefeitura não cria? Ou faz um acordo, contata a AGEM, já que a gente sempre paga a conta para os outros usarem, por que não faz Santos e São Vicente ter uma clínica para atender esses autistas? Pública. Porque hoje quem não tem plano de saúde está com o filho em casa, porque não tem como fazer esse tratamento, que surte efeito e é muito bom, mas ele é multidisciplinar, ele é caro. E as pessoas não têm condição de pagarem se não tiver plano de saúde. Num país que tem o desemprego que a gente tem, quem pode fazer? Como é que ficam os pais dessas crianças? Por que o poder público não investe maciçamente nisso? E o que é pior, vejam bem onde está a solução, trabalhar nas escolas. Onde você pode pegar uma sala e transformar em ambulatório. Não precisa fazer o pai levar na UPA, o pai levar na policlínica, o pai levar no ambulatório de especialidades. Não! Trabalha no diabo da escola. Não precisa construir nada para pagar empreiteiro superfaturado, para botar dinheiro no bolso, comprar apartamento de frente para a praia. Não precisa para financiar a campanha de deputado federal. Esses caras têm que parar de ser safados, de ser demagogos. O dinheiro tem que ser investido na saúde. Você pode roubar, mas rouba menos. Não é possível que o apetite seja tão grande. Numa escola, faz uma sala e alterna o profissional que vai estar naquela sala. Atende as pessoas. Não adianta depois o cara ser eleito prefeito e ficar deprimido, porque sabe que não manda nada. Aí curar sua depressão no raio que o parta. Todo mundo sabe que quem manda é o ex. Mas faça alguma coisa, rompa. Seja valente uma vez na vida. Chega lá, cara, quem vai mandar sou eu. E nós vamos trabalhar, nós vamos agir, porque é na criança que você salva um país. Não é na demagogia de um capitãozinho maluco. Não é na demagogia de um petista ladrão. É fazendo alguma coisa de concreto, é investindo na criança. Eu fico com pena, eu vejo uma criança no sinal. Por que aquela criança está lá? Por que aquela criança está lá? Porque o pai é bêbado, porque a mãe não sei o quê, porque isso... Não, vamos num verdadeiro motivo. Que perspectiva ele tem da vida? Quem é um retardado que vem falar de meritocracia num país que nega oportunidade para uma parte da sua população? Meritocracia é quando todos têm as mesmas oportunidades. E ter as mesmas oportunidades significa ter o mesmo ensino fundamental de qualidade, o mesmo ensino médio de qualidade. Não venham com papo furado de meritocracia. Quando você tem exceções, aí pronto, olha, escola pública, a menina entrou em Harvard, ela é dedicada. Falou, exceção não serve para justificar absolutamente nada. Ela é exceção. Você quer fazer uma revolução? Você quer mudar alguma coisa? Investe no futuro. Primeiro que o presente já está isso mesmo. Né? O passado é um monte de mentira. Não adianta investir na minha geração. Nós perdemos a chance de mudar alguma coisa. Agora, a nova é a única esperança desse país. E não é criando uma legião de miseráveis que você vai chegar em algum lugar. Mohamed, bem rapidamente, que a gente está no final do nosso tempo, saiu mais uma pesquisa eleitoral IPESP desta semana, com Lula com 45%, Bolsonaro 34%. O que chama a atenção
é que absolutamente em todas as pesquisas, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e o Ciro Gomes em terceiro, bem longe dos dois. Infelizmente não existe uma terceira via. Todas as pesquisas. Né? É engraçado, né? O Ciro repete o papel do Mário Covas na eleição de 1990, de 89. Era o cara que ganhava de todo mundo no segundo turno, mas não chega no segundo turno. É o caso do Ciro. E aí você vai ter um segundo turno entre os dois candidatos que ninguém quer. Só os fanáticos das duas pontas que querem. E aí todo meio vai ter que escolher entre um e outro, aquele que menos lhe incomoda. É triste isso. Porque triste. O futuro do Brasil está condenado com qualquer um dos dois. Podem ter certeza disso. Lula não é salvação de nada. Vai reconstruir o Brasil, vai voltar a roubar. E com mais fome ainda. E no caso do Bolsonaro, é isso que a gente vê. Rouba do mesmo jeito, porque um cara que gasta o que ele gasta no cartão corporativo, não venham dizer que não é ladrão. E tá no portal da transparência, entenderam, bolsonaristas? Vocês querem ver? Vão lá, quem colocou brasil.gov.br, viu? Vocês falam muita bobagem, né? Vocês fingem que tem problema mental, mas vai lá, tá lá, é o portal da transparência, não é a esquerda que está falando, não é fake news. É lógico que ele é corrupto. Então, o que a gente tem hoje é um primeiro turno protocolar para chegar no segundo turno e a gente ter que decidir que tipo de desgraça a gente quer por mais 4 anos no governo do Brasil. É simplesmente isso. E é muito triste também que são dois candidatos que os dois têm rejeição maior do que intenção de voto. Não dá, vai ser uma eleição muito triste. Infelizmente, uma eleição que não dá prazer nenhum e que não combina com democracia. A democracia tem que estar feliz por estar podendo exercer o papel, o direito do voto. E infelizmente a gente não vai ter isso. Com isso chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed pelas análises, agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte pela produção e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, 00:30, segunda-feira um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva e um ótimo final de semana para você que você merece.